Bom, então, olá para todos os nossos ouvintes. É um prazer enorme estar aqui para o nosso segundo podcast, segundo episódio desse podcast sobre Falando História do Direito. E hoje eu tenho o prazer de ter aqui comigo o professor Gustavo, que foi um professor que eu conheci lá em 2019. Então, o professor Gustavo gentilmente aceitou o convite de estar aqui conosco hoje, conversar com nós um pouquinho sobre a questão do direito comum. E eu já quero começar agradecendo mesmo. Muito obrigado, professor. É sempre um prazer encontrar o professor Gustavo. Tive o prazer de conhecê-lo, tenho o prazer de acompanhar a produção dele, a produção do grupo dele. E já falando um pouquinho sobre ele, professor Gustavo César Machado Cabral é professor adjunto da Universidade de Direito Federal de São Paulo, ou de São Paulo, não, desculpa, do Ceará, a UFC, bolsista de produtividade do CNPq, foi pesquisador no Instituto Max Planck, é doutor também com louvor em História do Direito pela Universidade de São Paulo, pela USP aqui, é pós-doutorado pelo Max Planck, teve orientação do professor Tomás Duve, foi professor visitante na Universidade Autônoma de Madrid, de Maastricht na Holanda e da Nova de Lisboa em Portugal. É líder do grupo de História do Direito, os Caminhos da Formação do Direito Brasileiro, orientador do NEDAP, aliás, já aproveitando para fazer merchandise aqui, quem quiser acompanhar a página no Instagram, tem sempre conteúdos muito legais, eu mesmo acompanho e recomendo. E, além disso, também o professor tem estado em algumas redes de pesquisa, como membro de grupos de estudo da Rede de História do Direito, a Legal History Network, a Rede de História del Derecho, Jesuítas nas Américas, e a abertura metodológica da pesquisa do pensamento jurídico processual. Foi diretor, primeiro secretário da Associação dos Docentes das Universidades Federais do Ceará, entre 2019 e 2021. Então, muito obrigado, professor, por estar aqui conosco hoje. Obrigado, Júlio. Para mim é um prazer, é sempre um prazer encontrar com você e participar agora, né, dessa sua nova empreitada, né, no mundo, no mundo da disseminação do conhecimento. Para mim é um prazer. Obrigado. E aí é um pouco isso, nós faremos ter uma conversa aqui, pensando todos os ouvintes, as pessoas que têm interesse ou curiosidade pela história do direito. E começando então, professor, essa conversa que a gente vai ter aqui hoje, eu queria que você falasse um pouquinho sobre definição mesmo do direito comum, o que se pensa quando a gente está tratando desse termo, como que ele está relacionado com toda a questão jurídica para a realidade que a gente tem se debruçado aí do período da época moderna. Bom, acho que é importante dizer que o direito comum, ou ius comune, né, isso é o termo latino que foi empregado no período, né, e, enfim, né, é uma maneira também de se referir a esse, enfim, esse grande elemento, né, digamos, constitutivo da experiência jurídica europeia moderna. Ele tem raízes medievais, né, sobretudo tardo-medievais. Penso o direito comum, na verdade, né, como um conjunto de elementos que esteve associado a um contexto muito específico, né, um contexto que remonta aos séculos XII a XIV, né? Enfim, está associado ao que a uma historiografia tradicional chama de renascimento, né? Eu acho péssimo esse termo, mas talvez uma redescoberta, talvez seja melhor, talvez, né? Do direito romano, sobretudo o direito romano recuperado, né? Pelo período justinianeu. Não é à toa que isso está associado ao período de surgimento das universidades, né, como centros, digamos, de produção, difusão de conhecimento, mas mais do que isso, de formação digamos, de um corpo técnico. As universidades, mais do que, enfim, né, centros de pesquisa, né, como são hoje, elas foram pensadas no primeiro momento como espaço de formação técnica. O curso de Direito acaba surgindo, né, nesse contexto, né, como um desmembramento, de certa forma, né, nos cursos de retórica, afinal de contas, as universidades se preocupavam com as artes liberais, e é nesse momento que enfim, né, que esse olhar, né, para o corpus juris civilis, né, esse termo, enfim, também enfim, né, é um termo que foi cunhado por editores, né, posteriormente, meados do século XVI, mas eu vou utilizá-lo, né, fica mais fácil, né, Sim. basicamente. Então,
é nesse momento que se recuperam essas fontes, e a partir disso vai sendo criado, digamos, vai ser criada uma forma de se tratar enfim, né, tratar essas fontes, sobretudo para resolver problemas práticos, né, problemas práticos. Essa é a proposta. Então, quer dizer, o direito comum está associado a isso, né? Quer dizer, a formação do que também uma certa historiografia chama de uma espécie de cultura jurídica comum, né? O termo cultura jurídica também é problematizado recentemente, mas eu acho que ele nos ajuda, pelo menos, antes de problematizar, ele nos ajuda a pensar, né, de certa forma, no que consiste isso, né? Quer dizer, a gente está falando aqui de uma certa visão sobre algumas fontes que são fontes essencialmente jurídicas, são fontes eruditas, a gente pode colocar dessa forma, porque elas estão associadas a uma cultura jurídica letrada, a uma cultura jurídica de acesso restrito, né? E que era feita a partir, e é importante colocar dessa maneira, a partir de juristas, né? A partir de juristas. E juristas que recebiam um treinamento específico, ou seja, um treinamento oriundo dessa experiência, um treinamento localizava, né, digamos assim, na universidade. Então, desse contexto que a gente está falando. Então, quer dizer, a partir de um determinado momento, e nas universidades, começou a produzir um conhecimento jurídico a partir enfim, né, você não tem nada de original nesse sentido, porque o conhecimento no período medieval obedecia a esses mesmos parâmetros, né? Então, a gente está falando aqui de uma forma de pensar o direito a partir de um texto. Esse texto era, sobretudo, o texto do que a gente chama de corpus juris civilis, né? E aí isso gerou, enfim, fez com que surgisse digamos, um conjunto, né, digamos, de contribuições feitas por juristas. Para esses outros também, né, uma certa historiografia, né, de meados do século XX, trata o direito comum como um direito de juristas, porque essencialmente a gente não está falando aqui de uma fonte legislativa, essa inclusive é uma categoria que é de difícil aplicação para o período, mas sim um conjunto de contribuições, conjunto esse feito por juristas a partir dessas fontes. E tendo a universidade como um locus, digamos, de início, mas não apenas. A gente está falando aqui, digamos, de um conjunto de contribuições que está associado também a uma preocupação prática, isso é bem relevante, né? Prática, solução de problemas concretos, claro, né? E isso não está associado essencialmente ao modelo de circulação a partir de impressos, né? Mas enfim, a invenção da imprensa, quer dizer, a imprensa foi uma invenção extraordinária e de sucesso muito, eu diria, muito rápido, né? Quer dizer, menos de 50 anos já tinha impressores em boa parte dos países europeus e um surgimento de um mercado editorial, né? Assim, já mais ou menos, que claro que vai se desenvolver ainda mais nos séculos que se seguem, né? Mas a invenção e a difusão da imprensa tiveram um papel relevantíssimo na difusão disso que a gente chama de direito comum, né? Então, quer dizer, pensar em direito comum de novo, né? Pensar em um conjunto de contribuições a partir, digamos, de fontes eruditas. É claro, a gente pensa, sobretudo na tradição do direito civil, né? Que seria o direito romano, mas o direito canônico entra aí, você tem uma discussão sobre outro tipo de contribuições, baseado, enfim, né, em uma experiência prática, de uma essência erudita. A universidade é um locus importante, a prática jurídica é um outro locus importante, e a partir de alguns elementos comuns, né, como a língua, né, o latim, a língua prioritária, né, desse processo, que acaba gerando uma certa... eu vou usar o termo uniformização, ele não é melhor, mas no sentido de acesso, né? Quer dizer, porque se você tem uma comunidade, ainda que restrita, em que as pessoas falam a mesma língua, literalmente, né? Leem na mesma língua e publicam livros na mesma língua, você acaba tendo, digamos, a construção de um modelo
que não encontra barreiras, digamos, políticas, né? Então, eu nem vou usar o termo transnacionalidade, porque ele é interessante para a gente pensar hoje, porque, bom, para a gente não pensar a partir da ideia de nacionalidade, mas de estados, né, evidentemente. Mas essa é uma discussão que nem acontecia, né, no período. Então, não sei se eu trouxe mais dúvidas nessa minha explicação inicial, mas acho que consegui, talvez, apontar aqueles caminhos que eu acredito serem os mais importantes. E aí, com foco, evidentemente, na contribuição do jurista, né? Então, essa ideia digamos, de um direito de juristas, e aqui juristas pensados, né, como, enfim, como um grupo, né, um grupo que recebeu o mesmo treinamento técnico, né, um treinamento similar, acaba sendo um elemento importante. É sempre muito bom ouvir o professor Gustavo, porque eu sempre, ao ouvi-lo, fico com milhões de ideias passando pela minha cabeça. Então, é sempre muito bom. Acho que a exposição que você faz é muito interessante, porque ela não só mostra um pouco dessa ideia do que era o direito comum, mas ela coloca esses âmbitos que, para nós que estudamos, são evidentes, mas talvez para uma pessoa que esteja ouvindo que não conhece, sejam questões a serem bem explicitadas, como, por exemplo, quando a gente fala dessa questão da cultura dos juízes e da questão prática. Então, se você pudesse, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre como que essa cultura letrada, ela se relaciona ao mesmo tempo com essa ideia também do juiz, dessa figura que, de fato, tem toda essa formação e tem toda a questão dos códigos, que eram muitos, inclusive glosas, opiniões que vão aparecer, mas também tratados teológicos e afins, e, ao mesmo tempo, dentro dessa formação, como isso estava relacionado com as questões comuns e locais, dentro daquela perspectiva que aparece dos direitos mais específicos de locais, que vão tendo as possibilidades do que ficou conhecido, e é um termo questionado atualmente na historiografia, mas acho que para termos de compreensão aqui ainda serve, do pluralismo jurídico, né? Essa ampla possibilidade de aplicação do direito, dos próprios códigos que eram diversos. Então, se você pudesse falar um pouquinho mais para a gente sobre essa questão dos juristas e de como esses juristas estavam permeados por esse universo, né? Esse universo do que nós chamamos do mundo dos juristas, e até fazendo um pouco de contraponto ao que vem posteriormente, que é a ideia da sistematização, se a gente for usar o Anzoátegui, né? Então, pensar um período mais casuístico e um período mais sistemático como contraponto. Mas isso seria uma outra questão. Acho que mais interessante para a conversa que a gente está tendo hoje é realmente pensar no que é essa justiça prática desses juízes. Você trabalhou com vários casos, várias questões, então, de repente, tem algum exemplo para a gente sobre isso? Ótimo, Júlio. Não, é o seguinte, é importante pensar assim, bom, quando a gente fala em jurista, né, a gente está falando, digamos, de uma certa de uma categoria, certo? Eu vou usar esse termo também aqui. Então, o jurista, né, pressupõe-se que se trata de alguém que recebeu uma formação técnica em direito, tá? E aí a gente está falando aqui enfim, né, de frequentar a universidade. As universidades tinham um currículo comum, né? Isso contribuiu para o que a gente chama de direito comum também, porque, enfim, você tem currículos que são, pelo menos, estruturalmente comuns, certo? E qual era, e que elementos comuns eram esses, né? Você tem alguns elementos mais, né, enfim, palpáveis, a língua, né, quer dizer, as aulas eram latim, os livros eram em latim, né, então, mas falando até mesmo, digamos, do que era estudado ao longo dos 5 anos de formação em direito civil, mas também nas faculdades de direito canônico, né? Quer dizer, o canonista também era um jurista, né? Um jurista especializado em direito canônico, mas era também, para colocar, um jurista, né? Ainda que alguns prefiram usar o termo jurista para direito civil e canonista para direito canônico, mas, afinal de contas, essa separação, eu não sei nem se faz tanto sentido, hoje eu já me questiono. Bom, então, o currículo era basicamente baseado no corpus iuris, né? Pelo menos, se você for pensar, por exemplo, nas estruturas curriculares das universidades europeias, da Europa continental, mas, enfim, né, em Oxford também é a mesma coisa, era basicamente isso, né? Hoje você tem uma literatura que questiona um pouco digamos, esse aprisionamento, né, ao direito romano justinianeu. Tem textos, pelo menos dois, tem textos da Maria Paz Alonso, né, e da Laura Beck Varela, que questionam isso, dizendo que, tudo bem, apesar de você ter esse currículo, assim, há alguns registros que indicam que os professores utilizavam casos práticos, né, digamos assim, né,
do cotidiano forense, né? E elas tratam de modelos, sobretudo de Castella, usam casos práticos para, enfim, para ensinar os seus alunos, né? Porque uma historiografia dizia o seguinte: você passa 5 anos na faculdade, passava, né, 5 anos na universidade, estudando a partir do método escolástico, né, de repetição, método analítico e tal, basicamente o que estava ali na integralidade do corpus iuris, né? E aí você ia aprender na prática como é que era o direito vivido, né? E aí, evidentemente, você tinha uma comunicação, né? Sobretudo você levava alguma coisa que você aprendia na universidade. Então, assim, o jurista é esse sujeito, né? É esse sujeito. Agora, aí tem algumas problematizações, né? Primeiro, do ponto de vista erudito, não eram apenas os juristas que trabalhavam com direito. Tá? Então, quer dizer, o caso clássico, você mencionou os teólogos morais. Tá? Os teólogos morais não tinham uma formação necessariamente jurídica, né? Não necessariamente tinham estudado direito canônico, uma coisa o jeito que estudou direito canônico, outra coisa teologia, enfim, um moralista, né? Um teólogo moral. São formações que, claro, têm alguma conexão, mas são habilidades diferentes. Então, por exemplo, o teólogo moral poderia escrever obras, tá? Que tratavam de temas jurídicos, e muitos escreveram obras extremamente importantes, né? E que acabaram influenciando muito mais a experiência jurídica europeia, né? Enfim, ocidental, talvez eu prefira falar dessa maneira, do que juristas, né? Então, quer dizer, hoje a gente fala muito mais no Luiz de Molina, por exemplo, do que no, sei lá, no Belchior Febro, né, para trazer um autor que eu estudei, né, por exemplo. Então você tem essa questão. E você tem uma outra questão, é que nem todo mundo que trabalhava com direito tinha recebido uma formação prática. Isso eu acho que é uma questão essencial para você pensar, sobretudo, não apenas, mas sobretudo, os espaços do novo mundo, tá? O espaço americano, nos interessa mais. Então, em boa parte das experiências europeias, jurídicas europeias, modernas, medievais e modernas, você tem a presença de juízes leigos na estrutura jurisdicional. Ou seja, juízes que não tinham estudado direito. Tá? Juízes que não tinham estudado direito. Então, na América Portuguesa, você tinha alguns poucos juízes letrados, certo? Basicamente, ouvidores, régios. Enfim, quando muito, houve em torno de 23, né, segundo o levantamento da Mafalda Soares da Cunha, quando muito, houve 23 ouvidores. Em Juiz de Fora, eu até tenho esse número, mas não me lembro de cabeça, mas, enfim, menos de 20 juízes de fora. Você tinha 2 tribunais de relação, né, no final do período colonial, né, já, assim, 2 tribunais de relação em Salvador e no Rio, cada um com em torno de 6 a 8 desembargadores. Mas você tinha uma quantidade de vilas que era enorme, né? Quer dizer, no começo do século XIX, só a capitania do Ceará, que era uma capitania periférica, tinha mais de 10 vilas, né? E cada vila necessariamente com um juiz ordinário. Então você tem muito mais juízes ordinários que eram juízes não letrados, ou seja, juízes que não tinham estudado nem em direito comum, né? Nem o direito comum nem nada, né? Bom, mas essa é outra conversa. Mas eu estou querendo dizer o seguinte: então, essas categorias têm que ser pensadas também a partir também da sua problematização, né? Então, quem eu consideraria, por exemplo, o jurista, né? O jurista como um sujeito que teve uma formação, teve uma formação universitária. Mas essa é uma categoria que, de novo, não dá conta de entender toda a complexidade desse processo. E aí você pode pensar em intermediários, né? Ainda tem figura intermediária, que é o sujeito que não tem uma formação jurídica, formação formal, péssima, mas bom, mas que não estudou, né, na universidade, mas ele tem acesso a esse conteúdo. Por algumas razões, né? Quer dizer, são, entre outros, né, mas sobretudo o caso de procuradores, advogados provisionados, né, pessoas que receberam essa instrução jurídica, inclusive uma instrução de conteúdo mesmo, né, seja, sei lá, pelo pai, né, enfim, dando spoiler, né, pensando aqui, está conversando com um amigo nosso em comum, está falando, olha, eu encontrei gerações de procuradores, né, isso no, enfim, para o século XVIII, por exemplo, quer dizer, um cara que era filho de procurador também, procurador falando como aquele litigante que não era advogado bacharel, né? Não era advogado bacharel.
Você tem outras formas de difusão do conhecimento jurídico. Mas, de novo, a literatura clássica sobre o direito comum pensa, sobretudo, no modelo tradicional, né, digamos, ligado ao espaço universitário, né? Ligado ao espaço universitário. E aí, lembrando que, claro, você tem alguns lugares no que hoje a gente, né, na Península Itálica, né, hoje a gente chamaria de Itália, você tem várias universidades, né? No que hoje a gente chama de Alemanha, né, no Sacro Império, você tem várias universidades. Hoje, que a gente chama de Holanda, Bélgica, você tem outras tantas. Mas em outros lugares, você pensa, por exemplo, em Portugal, você tinha um centro de formação de juristas, por exemplo, né? Para a América Portuguesa, você não tinha. Então, a gente está falando aqui de uma realidade muito específica, né? Assim, de uma quantidade muito restrita também de pessoas com essa formação. Então, eu não sei se eu respondi a pergunta, né? Mas talvez eu tenha problematizado mais do que tenha respondido, né? Eu acho que a ideia é a gente levantar questões mesmo, né? Inclusive porque essa questão que você coloca da categorização é uma questão que as pessoas que lidam com isso, ou mesmo quem ouve, muitas vezes acaba ficando com vários problemas, várias questões em mente, porque é exatamente o que você falou. Algumas categorias parecem não dar conta dessa realidade complexa que a gente encontra, ainda mais quando a gente transpõe isso para uma questão do que viria a ser o novo mundo, que é um lugar que tem essas especificidades, por exemplo, dos juízes não letrados. Enquanto você falava, eu até lembrei do Dário Barreira, que ele tem um texto para tratar dessa questão, dessa formação de juízes, e aí é muito interessante porque nessas problematizações que você vai colocando, se levantam, inclusive, mais questões relacionadas àquilo que nós tínhamos pensado para a conversa de hoje, que fiquei pensando aqui, dentro disso que você colocou, se nós poderíamos pensar que há uma cultura local influenciando esses juristas, afinal de contas, quando eles são, principalmente esses não formados em termos mais clássicos, né? Então, que não frequentaram a universidade, mas que de alguma maneira começaram a atuar dentro do mundo jurídico aqui, se a gente poderia pensar, então, que dentro disso tem uma formação cultural, e se de algum modo essa formação cultural ela aparece ou não aparece, questões morais, por exemplo, que estão ligadas à questão dos teólogos, que alguns deles, como você bem colocou, trataram sobre questões jurídicas e questões que, de alguma maneira, relacionam a teologia moral, até por conta da praxe, que era muito vigorante no período, né, que aparecia bastante. Então, eu fiquei pensando se, de repente, nós poderíamos pensar se há algum indício ou não, de casos desses juristas que tratavam ou que tinham uma formação mais cultural e que isso os influenciava de alguma maneira, né? Se a gente poderia pensar numa relação aí daquilo que ficou conhecido como casuísmo, então de lidar cada caso com suas especificidades e aplicar uma sentença justa para cada caso, com essas questões morais também que vão aparecendo nesses atores históricos que não necessariamente atuaram, mas que outrora atuaram ou mesmo influenciaram juízes que eram formados e que posteriormente vieram a formar outros juízes, não em termos de novo, universitários, mas em termos mesmo de cultura local. Então, essa é uma questão, né? Bom, eu sempre pensei, talvez influenciado, né, por uma certa literatura, que, quer dizer, o sujeito, vamos lá, o cara é juiz ordinário, né? Pensando na perspectiva na América Portuguesa. Juiz ordinário que vai exercer essa função, né, de juiz por um ano, né, eleito pelos seus pares e tal. Às vezes o cara volta, né? Às vezes ele... você tem alguns casos, algumas situações, né? Por exemplo, sei lá, a Vila de Curitiba, né? Seus famosos, muitos processos, né? Restantes ainda hoje, tal. Você tem... Várias pessoas estudaram isso, sei lá, penso a Daniela Araújo, por exemplo, enfim, o Luiz Fernando Lopes Pereira, entre tantos e tantos outros colegas que estão nesses processos com mais cuidado. Você percebe que, sei lá, o sujeito era juiz ordinário no ano, mas ele era procurador no outro, almotassé no outro, então tem uma circulação, né, digamos. Então pode dizer que você tem ali, né, digamos, uma formação de quadros, né, que lidam de alguma maneira com o direito, né. Então eu sempre enxerguei a necessidade de pensar, bom, esses caras têm que decidir com base em alguma coisa, né, esse é o ponto. E aí, bom, enfim, né, muitas fontes que eu já utilizei para esse tipo de discussão, a gente percebe, assim, a gente enfrenta algumas dificuldades, né, para entender isso, né? Grandes dificuldades, né? São sentenças não motivadas, sentenças curtas, não motivadas. As discussões, basicamente, desde a que a gente chamaria, né, de uma petição inicial até a própria sentença, são discussões eminentemente fáticas. Você não tem teses jurídicas sendo discutidas. Então, são discussões de fato.
né, em que você faz uma alegação com base, né, enfim, né, em uma certa compreensão daquilo que seria o justo, né? Uhum. E aí, claro, você não tem como se descolar esse, digamos, esse processo no sentido mais amplo da compreensão de direito e de ordem jurídica presente em, por exemplo, em uma monarquia católica como a Católica. portuguesa, né? Então, quer dizer, você tem uma compreensão de direito segundo a qual o direito eu tenho usado essa expressão e eu acho que é bom. Só quem quiser usar é bom, né, também é bom. Eu digo assim, né? Não publiquei ainda, né, vou publicar, mas assim, é a ideia de que sei lá, um direito régio, por exemplo, né, o direito presente nas ordenações, ele é muito mais declaratório do que constitutivo, né? Ele declara muito mais, digamos, um estado de coisas, né, coerente e enfim, né, com essa ordem natural, do que exatamente constitui regras jurídicas, né? Ou seja, ele não cria do nada, esse é o ponto. Ele não vai criar do nada, né? Ele vai declarar e então quer dizer, é pensar o direito sob essa perspectiva, né? Então, tendo isso como pano de fundo, como é que a gente pode pensar essa, digamos, essa prática, né? Então, a grande tendência, e essa foi a minha tendência por exemplo, de muito tempo, é achar, bom, o juiz ordinário, então, julga conforme um sentimento de justiça. Um sentimento que ele aprendeu sob diversas perspectivas, né? E aí você tem toda uma outra discussão, né, sobre como ele vai ter acesso a isso. Bom, aí você tem vários outros elementos em jogo, né? Ou, sei lá, uma influência do elemento religioso, né? Que o sujeito vai para a missa, escuta a homilia do padre, os sermões e vai recebendo e, né, enfim, compreendendo, né, o que seria essa, digamos, essa ordem natural, esse lugar natural das coisas e como seria, digamos, qual seria essa noção de justiça, né, pensada nesse momento e vários outros elementos, né, possíveis, né? Bom, esse seria um elemento, digamos, mais simples desse processo. Contudo, aí já tem várias outras coisas, né? Bom, legal, bacana, mas assim, parte da história religiosa diz que faltavam padres na América Portuguesa. Boa parte das paróquias, na verdade, você não tinha padre, entendeu? Aí, bom, você já fica pensando, bom, e aí, como é que o cara vai ter? Bom, você tem outros mecanismos de transmissão, né? Uma educação, sei lá, entendeu? Educação familiar, o cara, ó, é assim, assado, tem que se comportar, o justo é isso e tal, né? Eles não liam fontes, né? Sei lá, não liam a Bíblia, né? Tem assim, a Bíblia, tá bom, tudo bem, certo? Mas, assim, não tem tantas evidências, assim, de que a Bíblia, né, enquanto artefato, uma Bíblia, enquanto artefato livre, circulasse muito. Assim, você tem vários estudos né, sobre circulação de livros, história do livro e tal, que, assim, não era tão simples você encontrar uma Bíblia, né? Eles eram analfabetos, né? As pessoas eram analfabetas no período colonial, né? Sobretudo. Então, a gente tem que pensar sobre outra perspectiva. E assim, não vou dizer que seja um receio, porque não é exatamente um receio, certo? Mas, assim, acho que uma coisa na qual eu tenho prestado atenção, apesar de nunca ter entrado muito nessa discussão, né? Que no livro que eu estou terminando e tal, eu aponto isso, né, como caminho e tal, mas não aprofundo tanto. A gente não pode parar para pensar, a gente pode deixar de pensar, na verdade, em uma questão, digamos, de dinâmica social, né, quer dizer, interesses socioeconômicos ali em disputa e que influenciavam, por exemplo, a maneira como se decidia, né? Quer dizer, talvez uma das únicas vantagens de fazer história do direito a partir, na verdade, de uma formação e de uma atuação prática no direito, é não romantizar as fontes. Não romantizar as fontes. Porque, assim, o que a prática diz? Estava conversando sobre isso hoje mais cedo, né? Que você tem problemas jurídicos muito semelhantes, né? Em dois casos. E que vão ser julgados pelo mesmo juiz. E aí, sei lá, em um desses casos, o juiz decide muito mais rapidamente do que outro, né? Ou o juiz percebe, né, ou encontra, né, uma particularidade que justifique uma certa decisão, né, para um caso que é diferente de outro.
E há vários elementos que explicam isso, né? Desde um convencimento genuíno, né, do juiz, de que até mesmo a, 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 a comum prática, não apenas no Brasil, mas enfim, né, isso é uma coisa que acontece com frequência em qualquer lugar do mundo, né? É o bom e velho fazer favor, né? Fazer favor. Né? Ou seja, a partir de interesses específicos, né? Que quer agradar a si, quer agradar a outro, que conhece o juiz, sabe, conhece enfim, a sogra do interessado, entendeu? Estudou com o irmão ou com a irmã da envolvida no caso. Então, assim, há vários elementos. Então, agora, para finalizar, eu acho que me parece que, enquanto pesquisador, o que a gente tem que fazer, enfim, é escolher o caminho, né, digamos, de análise. A gente não pode analisar tudo, né? Escolher a perspectiva, né, que quer atribuir ao seu estudo, mas tampouco, mas não romantizar essa escolha, né? Acho que pode deixar abertas as possibilidades. Olha, tudo bem, isso aqui é a perspectiva que eu estou olhando, mas assim, isso não exclui o fato de que existem interesses e que, enfim, a gente consegue mapear esses interesses? Às vezes consegue, né? Ou pelo menos pressupor. Outras vezes não, né? Assim, a dificuldade também de trabalhar com o período colonial, né? Que, assim, um brasileiro, por exemplo, né? Que somos fontes escassas e tal, não nos permitem fazer tantas ilações, mas a gente não pode fazer é perder de vista que há outros elementos, né? Além, por exemplo, de um certo de um sentimento de justiça, que eu acho que sim, é possível existir, eu acho que isso é bem real, né? Mas talvez nem sempre atuasse, né, de maneira tão direta, né? Nem fosse predominante. Sim, eu acho que isso que você está colocando é muito interessante, professor, porque para nós que temos lidado cada vez mais com a questão da história do direito, com esses desafios que as fontes colocam, que a própria análise coloca, por vezes também por não encontrar as respostas que nós esperamos, eu acho que é muito interessante porque a gente tem trabalhado com uma ideia há um tempo de que essa realidade é uma realidade muito matizada. Então, não dá para a gente criar categorias muito fechadas, justamente porque é o que você falou, diante de dois casos semelhantes, nós temos decisões distintas. E isso está colocado na relação prática, isso está colocado na forma de atuação, na própria formação, porque uma coisa é o juiz que foi formado e que veio para cá, outra coisa é o juiz ordinário que atuava aqui. Então, eu acho que todas essas coisas a gente precisa ponderar na hora que nós falamos de história do direito, justamente para ter a concepção da complexidade de como é muito mais cheio de matizes esse período sobre o qual a gente tem se debruçado. E acho que a tua fala coloca várias coisas muito importantes, inclusive o que eu queria levantar aqui um pouco para a gente pensar junto é a questão da jurisprudência, porque, como você falou, por horas essa jurisprudência vai se basear no corpo que já vem desde o período medieval, outrora ela já vai atuar muito mais ligada a questões locais, por vezes com interesses e disputas de poder, questões sociais, porque isso também estava colocado, e outras vezes com questões culturais, mesmo religiosas em alguns casos, talvez, como você falou, alguns sujeitos podiam estar convencidos, até porque tem muito disso, as questões retóricas, que também dariam um outro podcast, uma outra conversa, só para nós pensarmos em como toda a questão jurídica é perpassada pela retórica, pela questão do que se argumentos, contra-argumentos, de como isso vai construindo o próprio direito, né? Então, para a gente pensar agora um pouquinho sobre essa jurisprudência, como que na América Portuguesa, você que tem já bastante estudo sobre a questão de fontes, tem se debruçado sobre isso, como que você vê a questão da atuação jurisprudente dos juízes na América Portuguesa? Pronto. Bom, o termo jurisprudência é um termo que tem pelo menos dois sentidos, né? Enfim, um sentido ligado à tradição do direito romano, digamos assim, né? Eu sempre acho difícil falar em direito romano porque são 1000 anos, né? Mas bom, vamos tentar, vamos usar aqui alguns lugares comuns só para a gente não ficar, enfim, né? Não cansar os nossos ouvintes, né? Digamos assim. E que é percebido, né? Enfim, no sentido americano, né? No direito americano contemporâneo, da jurisprudence, como ciência do direito, né? De certa forma, né? A jurisprudência americana é isso. O termo jurisprudência, modernamente, aqui, pelo menos na tradição, né, do direito civil, se refere às decisões judiciais, né? As decisões judiciais. É um corpo, digamos assim, de decisões, né, que vai fundamentar
e que pode ser utilizado em casos que aconteçam posteriormente, né? Então, você tem várias discussões que podem surgir daí, né? Quer dizer, dentro do ponto de vista de um direito erudito, né, da tradição do direito comum, por exemplo, você tem uma discussão sobre se casos semelhantes devem ser julgados da mesma maneira, sob um ponto de vista, digamos, material, né? Ou seja, a influência deve ser a mesma e tal, né? Quer dizer, ou se necessariamente, formalmente, a decisão deve ser a mesma. Isso foi uma discussão, né? Você tem uma discussão sobre isso, por exemplo, na Casa de Suplicação de Lisboa, enfim, no século XVIII. E, bom, parte dos juristas portugueses que trabalharam com casos, decisões, né, da Casa de Suplicação, é uma parte significativa, né? Acho que predominante, dá para a gente colocar dessa forma. Só que você não precisava necessariamente ter a mesma decisão, né? Necessariamente, né? Assim, mas o fato é que se utilizavam, o que a gente hoje chamaria de precedente, né? Ou seja, decisões já tomadas, influenciavam as decisões que seriam tomadas posteriormente. Agora, isso, claro, né? Dentro de uma discussão sobre retórica, como a gente mencionou, né? Quer dizer, isso, uma decisão que foi tomada sei lá, e de novo, a ideia de nacionalidade aqui não faz sentido, né? Quer dizer, quando, sei lá, um Gabriel Pereira de Castro utiliza uma decisão que foi tomada pela Casa de Suplicação de Lisboa para compor o arco de fundamentos de uma opinião sua, né? Ele está trazendo um argumento de autoridade, né? E aí, o argumento de autoridade aqui é fundamental. Argumento de autoridade. Tal qual, sei lá, uma citação do Bartolo, por exemplo, tá? Ou uma citação de um outro autor do período. Ou, de certa forma, tal qual uma referência às ordenações, né? Quer dizer, é argumento de autoridade, não é uma validade intrínseca, né? Se a gente vem para cá, para o espaço da América Portuguesa, a coisa é ligeiramente diferente, porque por várias razões, né? Primeiro, bom, se a gente estiver diante de processos para juízes ordinários, isso não é relevante, né? Digo, assim, pelo menos pode até ser que, bom, mas pode até ser que alguém encontre, alguém esteja escutando aqui, fala, não, peraí, mas eu vi um processo aqui, tá, mas, bom, ótimo, se eu encontrar, me manda, né? Deixa meu contato aí, mas o que eu já vi de processo, assim, eu conheço, enfim, relativamente bem, uma quantidade significativa de processos de Curitiba, assim, não é tudo, claro, mas, sei lá, eu conheço relativamente bem uns 300 processos, assim, de Curitiba, uma quantidade grande, né, assim, sobretudo da primeira metade do século XVIII. Eu conheço alguma coisa em Pernambuco, conheço alguma coisa ali, né, de Pernambuco, conheço relativamente bem os processos aqui do Ceará, os ordinários não são muitos, mas tem, e bom, no Rio que você quase não tem, né? Minas, enfim, é um espaço que eu conheço muito lateralmente. Mas estou dizendo basicamente o quê? Nesse processo, você não vê menção à decisão, entendeu? E aí, por várias razões, decisão judicial, certo? Quando muito você vê uma menção à literatura jurídica e de decisões. Não é comum em decisões de juízes ordinários, mas em decisões de juízes letrados, você vê essa referência, certo? Então, é um caso que eu sempre cito, né? Não é porque eu só conheço esse, não, conheço outros, mas é que eu acho interessante. O de um ouvidor daqui do Ceará, em meados do século XVIII, que, decidindo um processo de inventário na Vila do Icó. A Vila do Icó era uma vila importante aqui, hoje é uma cidade relativamente importante aqui do estado, um sertão e tal, mas é uma área, por exemplo, hoje ela fica a 400 quilômetros de Fortaleza, né? Então é difícil chegar lá e tal. Bom, então você tinha uma distância, né? E no processo de inventário, um ouvidor, juiz letrado, para construir sua argumentação, cita alguns autores, entre eles o Joachim Friedrich von Münzinger, que era um autor de Decisiones, ou seja, era um autor cujo argumento, basicamente, era fundado em discutir decisões do Tribunal da Câmara Imperial do Sacro Império Romano Germânico. O seu livro foi publicado em meados
década de 1550, 1540, 1550, por aí, no Sacro Império. Mas era um autor que circulava também, assim, tipo, um autor que era lido, assim, né? E, bom, o fato é que ele citou o Münzer, ou seja, indiretamente ele citou uma decisão do Tribunal da Câmara Imperial para decidir uma causa oriunda assim, do ICO, né? Mas, assim, eu não penso nisso a partir da categoria jurisprudência, entendeu? Assim, de decisão, entendeu? Porque, na verdade, me parece a categoria central desses casos é a autoridade, né? É argumento de autoridade. Então, uma decisão de um tribunal, seja um tribunal régio português, seja um tribunal de outro reino, não era aplicada por essa decisão, né? Mas por ter uma força argumentativa. Aplicada não, né? Ela era utilizada, né? Digamos assim. Isso de um lado, né? Agora, aí para finalizar, uma outra questão, né? Se a gente vai pensando, por exemplo, em casos de consciência, aí a coisa já muda, aparentemente já muda um pouco, porque você tem uma centralidade um pouco maior, quando você tinha dúvidas, né, enfim, sobre resoluções morais e tal, e você tinha um acesso a, enfim, né, ou uma consulta direta, sei lá, feita enfim, a alguma autoridade, né, seja o acesso a alguma compilação de decisões morais que não eram tão comuns assim, mas você tem, mesmo no mundo, né, jesuíta está bem presente. Então, aí a coisa talvez já seja um pouco diferente, né? Porque você tem, de novo, o agente letrado, né, que está numa posição de contato, né, com esses elementos, e teoricamente está resolvendo, teoricamente assim, né? Bom, pressupõe que ele estava resolvendo ali com alguma frequência casos que eram mais ou menos similares. Então, a partir daí, talvez, assim, a gente, bom, eu não tenho, né, mas eu não tenho certeza, né, digamos assim, mas tenho convicção, né, uma homenagem, mas tenho convicção de que a coisa talvez fosse diferente nesse sentido, né, porque você tinha casos que eram mais repetidos e você tinha um material para esses casos repetidos. Então, nesse caso, você recorria à decisão. Mas aí também não seria, digamos, jurisprudência, né, no sentido mais ou menos moderno, porque não eram decisões judiciais, né? Você tinha uma vinculação a uma decisão de uma autoridade moral, né? Professor, achei ótimo, porque acho que exemplifica muito o que nós estamos tentando falar aqui, que é justamente essa complexidade do período. Então, inclusive, os pesquisadores do período, é uma das questões que nós temos, são que categorias utilizar, justamente porque categorias determinadas não se aplicam e outras se confundem com categorias contemporâneas que têm outro sentido, né? Que não é o caso de jurisprudência, mas existem outros casos nesse período que a gente tem estudado. Júlio, desculpa, não, só, por exemplo, eu tenho tentado fazer uma interlocução, por exemplo, com outro ramo do direito, que é chamada teoria do direito. Então, por exemplo, contemporaneamente, na divisão de fontes, fala-se muito em case law, né, na tradição americana. Case law, que seria algo mais ou menos parecido com a jurisprudência, no sentido contemporâneo, mas no sentido vinculativo, né? Então, por exemplo, é outra Uhum. categoria que, assim, que talvez possa ser útil para a gente pensar, mas é difícil você aplicar digamos, diretamente, né, esse contexto, né? Acho que essa que é a questão. Aí por essas outras que talvez a ideia de jurisprudência na minha visão, talvez ela não dê tantas respostas assim, entendeu? A ideia de autoridade Perfeito. talvez seja mais completa. E aí eu acho que a autoridade ela tem realmente um símbolo nesse período, até porque tem toda a questão de usar esses argumentos para embasar com uma ideia de que eles têm autoridade porque já se detiveram sobre a matéria. E achei interessante quando você coloca aqui, para quem está ouvindo e não conhece, sobre a questão da diferença de uma sentença de um juiz ordinário e de um outro juiz, justamente para a gente ter ideia de como é um ambiente matizado que nós estamos conversando, de como realmente é uma realidade muito distinta e permeada por várias questões que nos colocam essas perguntas, e as pesquisas elas têm caminhado para justamente tentar encontrar saídas e possibilidades dentro disso. Eu vejo muito isso assim no que você falou, que é a questão da consciência, porque nesses casos de dúvida de consciência, aí já seria um outro papo, que é toda a questão do probabilismo, universo moral, que vai aparecer aí também, nesse contexto histórico que a gente está falando aqui. Nós já temos outro tipo de argumento, nós já temos outro tipo de possibilidade de atuação do juiz, mas justamente por isso. E é muito interessante, né? Porque o nosso amigo comum que o Gustavo falava, esses pouco tempos atrás, me mandou um processo que ele estava analisando que tinha embasamento
nessa questão das opiniões Vamos dizer o nome e dele, né? citaram, Felipe assim. Garcia, né? Vamos falar, o Felipe, né? Tem Depois que ser justo, fazer Felipe o Garcia, merchan também dele, né? eu acho justo, acho justo. Então, Felipe, que é nosso amigo em comum e está agora no doutorado, tem feito uma pesquisa excelente. Então, nós temos o prazer, o professor Gustavo tem o prazer de encontrá-lo. Eu encontrei ele alguns anos atrás, mas sempre estamos em contato. E ele me mandou uma parte de um processo super interessante, porque tinha justamente uma menção a essa questão do universo das opiniões, né, com o argumento de autoridade. E a fonte que eu estou estudando atualmente, que é uma fonte do século XVIII, eu lido mais com essa questão do pensamento jurídico, a questão dos tratados teológicos, eu estou um pouco mais num outro âmbito diferente desse que a gente está conversando aqui hoje, mas a fonte que eu tenho analisado, uma das críticas que o autor tece, já na segunda metade do século XVIII, pensando em um outro contexto, é justamente como esse universo de opiniões colocava muitas e inúmeras possibilidades, e isso gerava uma série de questões. E é interessante pontuar que esse que eu tenho estudado propriamente, que é o Juan Francisco de Castro, ele foi teólogo, mas foi um jurista. Então, parece que ele tenta dar conta do que está acontecendo no mundo da praxe jurídica, junto com as questões que apareceram nos tratados com as glosas, com as opiniões. Então, é muito curioso pensar tudo isso, ainda mais para o contexto de depois de 1750, né? E aí, toda a tua exposição me lembrou disso. E aí, claro, desculpa te interromper, e sei que tem outras perguntas, mas Imagina. só para, assim, o que você falou é fundamental a gente marcar isso, acho que eu ter mencionado. É porque, de fato, a separação, né, que você tem, claro, formações diferentes, mas você tinha digamos, uma possibilidade de convergência que era evidente. Tem uma literatura que fala, tem um texto clássico da Tamar Herzog, né, sobre a cultura jurídica na América Hispânica, né, que demonstra isso para a América Hispânica, mas, enfim, nesse meu livro aí, que vai sair em breve, você tem vários casos, por exemplo, de sujeitos que estudaram teologia, ou que mesmo não tendo estudado teologia eram padres, e que pedem Uhum. nomeação, assim, que pedem nomeação, sei lá, provisão para advogar, por exemplo, né? Enfim, alguns pedem, enfim, algum tipo de nomeação como juízes, né? No caso da América Portuguesa eram que você não tinha tantos tribunais, né? E como para entrar, e aí assim, no caso a estrutura jurisdicional portuguesa da jurisdição régia, né, o acesso era mais restrito, né, você tinha que fazer, enfim, a leitura de bacharéis e tal, enfim, né, para desembargo do passo, o acesso era um pouco mais complicado. Mas, assim, onde é que essa comunicação muitas vezes se dava, né? Pedindo provisão para advogar, pelo menos esses foram os casos que eu achei, né, muitos. Pessoas que tinham estudado teologia, ou que mesmo não tendo estudado teologia, eram padres, ou seja, mas que tinham, digamos, uma expertise, né? Seja na resolução de conflitos prática, seja na formação como teólogos morais, para alguns em filosofia também, né? Mas sempre em, enfim, em colégios jesuítas, né? Então, tinha essa possibilidade. Na América Hispânica, você tinha muito mais lugares de juízes letrados, né? Então, você tem muito mais casos de teólogos que pediam esses lugares. Então, com isso, só para... eu concordo essencialmente com o que você está falando, assim, né? Assim, você não tem uma separação rígida, né, do que é jurídico do que é teológico, né? Assim, seja do ponto de vista de fundamentos, seja do ponto de vista da prática. Eu fico ouvindo, professor Gustavo, as coisas de fazer em uma hora deixam a gente assim, né? Porque eu fico Vamos ouvindo e eu lá. fico querendo continuar conversando, porque vão me instigando muitas questões. Como eu falei aqui no começo, eu tive a honra de ter o professor Gustavo lá em 2019, foi quando nós nos conhecemos num congresso na Argentina, e o Gustavo sempre teve essa destreza e maestria de conversar e numa conversa despertar muitas questões para quem está pesquisando e estudando a coisa. Então, é muito, muito bom ouvir as colocações, porque elas não só contribuem, acho que quem está interessado e quem está ouvindo isso aqui, mas também elas são importantes para nós que temos estado no campo e aqui tem uma série de avanços, de questões que foram surgindo ao longo do processo de construção das pesquisas, né? Então é muito muito bom mesmo. E já infelizmente tenho que encaminhar para o final porque está dando nosso tempo aqui, mas aproveitando que você deu spoiler, eu já quero ler, já vou antecipar isso porque fiquei super, super curioso com essa questão do livro que você deu uns spoilers aqui durante a nossa conversa. Então, se você puder falar um pouquinho, um spoiler, quiser falar para nós aí sobre esse próximo projeto ou teus próximos projetos, quiser falar de algum projeto também do NEDAP, esse é aquele espaço para a gente descobrir o que o Gustavo e o grupo excelente dele tem reservado aí para os próximos meses ou anos. Então, a gente tem uma agenda de pesquisa muito, muito intensa, né? Seja minha, seja no grupo.
Talvez enfim, né, o meu principal projeto dos últimos anos, assim, tenho escrito, tenho publicado muita coisa, e dentro, né, do macro tema, né, história do direito na América Portuguesa, né, e eu até prefiro falar América Portuguesa, porque tem muita coisa também aqui no Maranhão, Grã-Pará, enfim, né, tem muita coisa ligada a esses espaços também, então acho que é mais justo, né, apesar do termo ser muitas vezes problematizado e tal, mas no livro também eu eu explico a minha opção, né, pelo tema, em breve. Então, quer dizer, tá bem reunido nesse livro que espero que saia até o final do ano, né, talvez no começo do próximo, que se chama O Direito na América Portuguesa, Fundamentos, Jurisdições, Normas e Práticas. É um título meio pretensioso, mas o livro, assim, a gente tenta, assim, eu tentei construir um livro assim, de uma forma acessível, mas larguissimamente fundamentado em fontes diversas, né? Enfim, você tem, enfim, documentos praticamente todas as capitanias, e eu tentei coletar processos judiciais de diversos espaços, né? Assim, a gente pensa em diversas jurisdições também, enfim, então realmente eu tentei construir uma obra que servisse para mim, né, para o meu grupo, o NEDAP, como você mencionou, né, núcleo de estudos sobre direito na América Portuguesa, mas para qualquer leitor, uma obra que suscitasse questões. Acho que o mais importante é isso. Muitas questões que são levantadas, eu já trabalhei, na minha perspectiva, né, em muitos estou trabalhando, né, assim, tem vários textos aí que estão assim, sendo produzidos ao mesmo tempo, várias outras questões que eu pretendo trabalhar na sequência, mas eu tenho certeza de que assim, lendo esse livro, quando ele sair, muitos pensadores da área terão ideias, né? E claro, assim, não necessariamente concordando com o que eu falei, até porque e muita coisa eu só menciono, né? Várias coisas eu só menciono, né? Mas assim, a ideia é justamente fomentar debates que eu acho que são necessários para compreender esse fenômeno tão complexo, né? Como o direito na América Portuguesa. Então, eu espero que em breve o livro saia. O merchan do grupo, né? Quem quiser nos seguir, né? E sugiro, né? Que nos sigam, né? No Instagram, @nedap, NEDAP.UFC, de Universidade Federal do Ceará, a instituição a qual estou vinculado. A gente tem um canal também no YouTube, onde, enfim, né, foram publicados basicamente todos os encontros do Seminário Permanente de História do Direito, que eu coordeno aqui, desde 2020, né? Então, são muitos. E tem um curso também que nós ofertamos já há algum tempo, a gente precisa até ofertar outro, vamos pensar nisso, curso de introdução, um curso de introdução à pesquisa, enfim, em História do Direito na América Portuguesa. É um curso, enfim, completo, deve ser, não sei nem quantas horas, mas foram 5 encontros, né? Bom, em torno de umas 16 horas, mais ou menos, né, de curso, né? Então, sigam-nos, né? Assim, serão muito, muito bem-vindos. Então, esse é meu grande projeto, né, ultimamente, Júlio. E o que virá depois, né, me parece, pelo menos no primeiro momento, vai ser decorrência, né, de temas que eu levanto no livro e que eu ainda não tive a oportunidade de discutir. Perfeito, professor. Muito obrigado. Ansioso já, porque vem coisa boa por aí. Então, você que está ouvindo a gente, fica ligado, fica antenado para quando acontecer o lançamento, porque com certeza vai ser uma contribuição, como as outras obras, não mencionei aqui na hora da apresentação, mas o professor Gustavo tem obras que são obras importantes para nós que pensamos em história do direito, principalmente que pensamos história do direito aqui na América Portuguesa. Então, tem bastante coisa, tem artigos excelentes. Não quis ficar citando justamente porque a ideia era que fosse uma conversa mais livre para a gente ir mesmo instigando as pessoas, e eu acho que, como eu disse, o professor Gustavo consegue fazer isso muito bem com todos nós, quem atua na área, quem tem interesse e está pensando em ingressar nessa área de pesquisa. Então, novamente, muitíssimo obrigado, professor. Sigam a página do NEDAP. Eu preciso reforçar aqui o convite do professor Gustavo, porque o NEDAP, assim, constantemente tem pesquisas de ponta, tem posts importantes, tem dicas de leituras importantes, e tem também outros pesquisadores lá que são orientados pelo professor Gustavo também, que são excelentes. E, de novo, muito obrigado. E aí nós terminamos por aqui essa nosso segundo podcast, e daqui a 2 meses rola um outro com um outro convidado. Obrigado, Júlio. Prazer enorme, viu? Espero que vocês tenham gostado e juntem-se à história do direito. Antigamente eu É dizia isso que aí. somos poucos, mas somos bons, mas na verdade, ultimamente nós somos
Nós somos muitos e somos bons, né? Bons, não sabemos o que Muito fazemos, bom. mas somos boas pessoas, né? É isso, nós tentamos. Obrigadão.